Milena Alves dos Santos Lima, ela falará sobre ansiedade e disfunções estéticas. Ela é biomédica pela FAM, especialista em análises clínicas também pela FAM, especialista em hematologia também pela FAM e pós-graduanda em biomedicina estética pela Universalis. Aqui está o contato do Milena embaixo, caso alguém queira, entre em contato. Ok, Oi, Miles. Boa Pode noite. dar Eu nem dei continuidade boa noite para agora. vocês. Boa noite, Milena. Pronto. Posso começar? Pode começar. Pode sim. Pronto. A noite é sua. Prometo que vai ser rapidinho. Tentar ser rapidinho, né? Vamos lá. Gente, como os meninos já falaram, o tema da palestra é ansiedade e disfunções estéticas. E é um tema que é muito atual, porque a gente percebe que ultimamente tem crescido muito as pessoas com problemas de ansiedade, problemas depressivos. A OMS estipulou que cerca de 10% da população brasileira sofre com ansiedade. Isso no cenário antes da pandemia. Após a pandemia, esse número tende a aumentar e a quantidade de pessoas que vem apresentando disfunções estéticas recorrentes da ansiedade também tem aumentado, né? Então, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem. No final, se tiver alguma dúvida, a gente conversa direitinho. Bom, eu quero começar, né, com essas 4 perguntinhas. Primeiro, o que é bonito? Segundo, quem determinou que tal coisa é bonita ou tal coisa é feia? Terceiro, de onde é que veio todo esse conceito de estética? E a quarta e mais importante pergunta, até quanto a estética é saudável? Bom, né? Como a maioria das coisas que a gente conhece, a maioria da ciência, das artes, a estética também veio da Grécia, né? E desde muito tempo que o conceito de estética vem sofrendo constantes modificações. Os gregos acreditavam que o que era bonito, o que era belo, era aquilo que despertava desejos, sentimentos bons nas pessoas, era aquilo que tinha virtudes. Então, tudo que era relacionado a coisas boas era belo. Tanto que eles relacionavam belo a divindades, porque aquilo que era belo era recebido, era virtude dos deuses. Bom, hoje em dia a gente sabe que o bonito é muito individual de cada pessoa, porque o que é bonito para mim pode não ser tão bonito para você, né? E isso tem muito a ver com a sensação de bem-estar que uma determinada coisa traz a gente. Então é isso que realmente é o que torna uma coisa bonita ou feia, né? E até quanto a estética é saudável, gente. Por exemplo, a partir do momento que você quer fazer algum procedimento estético, porque tal coisa está te incomodando, beleza, tudo bem. É ótimo a gente fazer. Porém, se você deixa que isso te consuma, se você faz com que essas mudanças seja algo recorrente, aí sim é preciso entrar com um tratamento, porque talvez esteja aí uma crise de identidade, uma perca de autoconhecimento, de autoconfiança. Então, é necessário que tenha um acompanhamento com o psicólogo, até porque a gente precisa estar bem conosco, né? A gente também tem a figura de Cleópatra, que sabe-se que desde o Egito Antigo, que ela já se preocupava muito com essa questão da imagem, da estética. Existem achados de vários frascos mesmo, onde possivelmente tinha misturas de cremes que ela usava no rosto, no corpo. E a gente sempre vê nessa imagem de Cleópatra sempre muito bem arrumada, maquiada, justamente porque ela se preocupava muito com a estética desde esses tempos. Bom, agora nós vamos falar especificamente sobre ansiedade e os hormônios que vão interferir, né, na ansiedade e, consequentemente, nas disfunções. Bom, essa primeira imagem, que tem o urso e o homem, eu coloquei para a gente poder entender o porquê que a gente tem ansiedade, o porquê que a gente sente os sintomas da ansiedade. Tudo no nosso corpo, gente, na verdade, tudo no planeta, né, foi se adaptando de acordo com a evolução do homem. E chegou um momento em que o homem precisava sair para caçar, para poder se alimentar. E sei lá, o cara tava lá tirando uma laranja, e do nada aparecia um urso. Ele precisava ter força suficiente ou para lutar ou para fugir. E é justamente os sintomas de ansiedade que fazem com que
ele tem essa resposta rápida, faz com que ele tenha esse reflexo. Então, a ansiedade é como se fosse uma resposta a um estresse. Só que pessoas que têm essa ansiedade como patologia, elas sentem esse perigo e esse medo constantemente. É como se elas vivessem sempre em perigo. Então, elas precisam sempre estar liberando todos esses hormônios, enfim. E aí acaba sentindo todos aqueles sintomas de crise de ansiedade, enfim. Aqui do outro lado, a gente tem uma resposta, um esqueminha da resposta do nosso corpo ao estresse. Assim como a maioria das coisas são percebidas pelo hipotálamo, captadas por ele e avisada à hipófise. A hipófise, através do hormônio adrenocorticotrópico, porque dá trabalho de falar, avisa a glândula suprarrenal que ela precisa liberar os glicocorticoides. O primeiro glicocorticoide liberado vai ser a adrenalina, só que ela é um hormônio de efeito rápido no nosso corpo. Então, a adrenalina é liberada e aí logo em seguida a gente vai ter a liberação do cortisol. E é justamente no cortisol que a gente vai focar hoje, certo? Depois vem também outros hormônios, mas hoje a gente vai conversar especificamente sobre o cortisol. Bom, como já foi dito, o cortisol ele vai ser estimulado pela hipófise e produzido pela glândula adrenal. Ele é o hormônio responsável por sentimentos, por emoções, por respostas rápidas. Então, o cortisol vai regular isso tudo. Ele é um hormônio chamado de contrarregulador. Sabe que tudo que tem no nosso corpo, seja eletrólitos, seja hormônios, tudo que tem no nosso corpo funciona em conjunto para que a gente consiga ter um equilíbrio e uma homeostase, né? Porém, o cortisol, ele vem de encontro a isso, por isso que ele é chamado de hormônio contrarregulador. Por quê? O primeiro mecanismo que ele tem é aumentar a glicose no nosso sangue. Isso no caso de situações de estresse excessivo, quando a gente está falando de ansiedade. Ele vai aumentar a glicose no nosso corpo. Por que ele vai aumentar a glicose? A gente sabe que nossa substância que tem maior carga energética é a glicose. Então, ele precisa aumentar a glicose para que a gente tenha energia para ter essa resposta rápida, de fuga ou de luta, enfim. Então, ele vai aumentar a glicose com esse intuito de dar energia para a gente, entendeu? Além disso, ele vai aumentar os ácidos graxos. Os ácidos graxos, gente, também são a gordura, né, em si. E aí, a gordura, principalmente essa liberada na ansiedade, ela vai se depositar na região abdominal. Por quê? O nosso corpo entende assim, se eu for lutar, mas continuar lutando, eu preciso ter uma energia reserva. E essa energia reserva é justamente a gordura. Porque a glicose ele vai usar logo de cara. E a gordura não, ele vai deixar ali armazenado e quando acabar a glicose, ele vai puxar a gordura. Então, toda vez que você tiver uma crise de ansiedade, você estiver passando por ansiedades excessivas, o cortisol vai fazer isso, vai liberar a gordura e vai armazenar na região abdominal, principalmente, porque os adipócitos da região abdominal são maiores, acumulam mais gordura, enfim. Além disso, ele também vai estimular a proteólise, que é a destruição da proteína nos músculos. Também vai inibir o sistema imunológico, tanto que a gente chama o cortisol é um glicocorticoide. Quando nós temos alergias, esse tipo de coisa, a gente toma o quê? Corticoide, não é? Justamente para controlar essa resposta do sistema imunológico, visto que as alergias são um excesso de produção do sistema imunológico, um excesso de resposta imunológica. Então, ele vai atuar também inibindo o sistema imunológico. Porém, gente, o cortisol ele não é um vilão. Parece que é, mas não é. Ele é responsável por nos dar energia no dia a dia. Por exemplo, quando você acorda, para você ter ânimo, para você levantar, para você fazer as coisas, é justamente a atuação do cortisol. Peraí, rapidinho. É justamente a atuação do cortisol. Inclusive, ao final do dia, quando vai entrando a noite, o cortisol começa a diminuir. Por isso que você consegue dormir. Porque se o cortisol estivesse sempre alto, você não iria conseguir dormir. E isso é uma das coisas que pessoas que sofrem com ansiedade constante sentem. Não conseguem dormir porque o cortisol está sempre lá em cima, então a pessoa está sempre ativa, sempre ativa. Além disso, o cortisol ele é responsável por controlar o sistema imunológico, como eu falei. Imagine só se nós tivéssemos reações alérgicas o tempo todo, respostas imunológicas exacerbadas o tempo todo. Não seria legal, né? Então, o cortisol é responsável por suprimir o sistema imunológico também.
Bom, algumas patologias relacionadas ao aumento e diminuição do cortisol. Eu selecionei essas duas que são as mais importantes. Porém, são doenças raras, não é muito fácil de se adquirir. E esse tipo de patologia não é tratado por biomédico, não é tratado por psicólogo para controlar a ansiedade, não. Esse tipo de patologia são problemas hormonais mesmo, que devem ser tratados por médicos e por endocrinologistas, tá? Primeiro, o hipercorticolismo, ou a síndrome, que é também chamado de síndrome de Cushing. É o aumento da produção de cortisol. As principais características é que a pessoa fica com a face mais arredondada, que a gente chama de cara de lua, tem esse depósito de gordura na região abdominal. Então a pessoa fica com o abdômen distendido, fica bem com bastante gordura nessa região abdominal, gordura no rosto. Acaba que a coluna acaba curvando pelo peso mesmo. E o cortisol, ele também faz com que as fibras do nosso corpo, o fibrinolina, ele se rompa. Então a gente acaba adquirindo muita estria, principalmente estria roxa. Na região abdominal é onde tem a maior concentração delas. Já o hipocorticolismo é quando há uma diminuição da produção desse cortisol. Ou a diminuição ou nenhuma produção. Por quê? Ele vai afetar principalmente a glândula adrenal. Às vezes há uma destruição total da glândula ou a glândula está produzindo uma quantidade insuficiente. Isso é ocasionado por reações alérgicas intensas, resposta imunológica, infecções, alguns tipos de câncer que pode afetar a adrenal. Então, ela para de produzir o cortisol e aí a pessoa desenvolve a doença de Addison, que, diferente da síndrome de Cushing, não tem cura. A síndrome de Cushing pode ser tratada e pode ser revertida, já a doença de Addison não, tá? Os principais sintomas, assim, da doença de Addison é que a pessoa fica muito cansada, a pessoa não tem disposição, tem náusea, vômito frequente, a mucosa bucal fica mais escurecida, muda a coloração, enfim. Essas duas patologias devem ser tratadas, como eu já falei, por médicos endócrinos, tá? Não são disfunções estéticas. Bora lá. Eu vou falar sobre alguns efeitos da ansiedade, porque entendendo eles, a gente vai começar a entender as disfunções estéticas também, tá? Efeitos da ansiedade no corpo. No cérebro, a gente costuma sentir dores de cabeça, sentimentos de desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, problemas de memória e concentração, dificuldades para dormir. No coração, batimentos cardíacos acelerados ou palpitação, hipertensão arterial, risco maior de ataque cardíaco. No estômago, náuseas, dores no estômago, azia, refluxo, aumento ou diminuição do apetite. No pâncreas, risco maior para o aparecimento de diabetes tipo 2, visto que, a partir do momento em que a gente começa a produzir mais glicose, a liberar mais glicose na corrente sanguínea, o nosso pâncreas começa a liberar também mais insulina para que consiga captar essa glicose e jogar para dentro da célula, tá? O intestino, a gente tem diarreia, constipação, síndrome do intestino irritável. No sistema reprodutor, nas mulheres podem ocorrer períodos menstruais irregulares e ou dolorosos e redução do desejo sexual. Nos homens, impotência, baixa produção de espermatozoides e queda no desejo sexual. Eu vou passar agora para as disfunções, e aí conforme eu for tratando das disfunções, a gente vai voltando e vai falando sobre os efeitos, tá? Bom, a primeira disfunção estética e uma das que mais incomodam, principalmente as mulheres, é a gordura localizada. A gordura localizada, principalmente na região abdominal ou então na região de culote, né, do quadril. Ela é ocasionada, gente, por vários fatores. O principal fator muitas vezes, com a síndrome de ansiedade, com a ansiedade, um dos sintomas é que a pessoa aumenta o apetite. Ou pode ser também a diminuição. Porém, quando há o aumento, a pessoa acaba tendo muita necessidade de comer besteira. Porque todos esses alimentos processados despertam na gente a sensação de prazer. Então a gente sente vontade de comer, mas sente vontade de comer besteira. E isso faz com que a gente aumente a gordura corporal. Consequentemente, a gordura corporal também vai para o abdômen, né? Além disso, a gente também tem o fator que o cortisol, ele se liga à lectina, que é o hormônio responsável
por trazer a sensação de saciedade. Então, se você não está saciado com aquilo que você comeu, a tendência é que você coma mais, que deposite mais gordura, enfim. Além disso, nós temos também a questão da insulina. Quem convive, quem conhece, pessoas que têm diabetes, principalmente tipo 2, sabem que essas pessoas acabam sendo mais gordinhas e tal, justamente porque a insulina também, produzida em excesso, acaba sendo depositada, transformada em gordura na região abdominal, tá? Gente, além disso, por exemplo, falta de sono. Quando a gente não dorme, nosso sistema imunológico não consegue recuperar. O sono é imprescindível para qualquer coisa. Se você não dorme bem, você acorda estressado. Se você acorda estressado, você vai ter, digamos que, ansiedade frequente. Então, não é uma coisa que você vai ter hoje e amanhã vai ficar tranquilo. Não, vai ser uma coisa que você vai ter recorrente. Então, vai ter esse aumento sempre. Se você sentir ansiedade em um dia, mas conseguir controlar no outro dia ficar tranquilo, isso não vai influenciar, pelo menos na parte estética, entendeu? Vai influenciar se você tiver isso sempre, tá? Bora lá. A acne, que é outro tipo de disfunção que também afeta muito as pessoas. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos com jovens, onde cerca de 16% dos jovens já tentaram se suicidar, já tentaram se machucar, justamente por ter acne. Então, eles têm essa desenvolve depressão, enfim, justamente por conta da acne. Então, é um problema muito sério. Às vezes a gente olha, a gente acha que é besteira, mas tem pessoas que tratam isso como uma coisa muito, muito ruim mesmo, tá? A acne, gente, é causada justamente porque o cortisol ele vai se ligar na nossa glândula sebácea. Quando ele se liga à nossa glândula sebácea, há um aumento da produção de sebo. E a acne é formada porque nossos poros podem ser entupidos pelo excesso de sebo ou por sujeiras mesmo do meio ambiente, ou também a penetração de bactérias, de fungos. Então, a acne vai ser formada por isso. Vocês lembram que eu falei em relação ao sistema imunológico? Bom, o sistema imunológico também vai estar baixo, porque a gente precisa entender que a pele, gente, é um órgão como qualquer outro. Então, se uma coisa não está bem, vai desencadeando uma atrás da outra, e aí, né, a gente tem as disfunções. Então, o sistema imunológico vai estar baixo, não vai conseguir combater todos esses micro-organismos, e aí vai acabar tendo a penetração na pele e o aparecimento de acne, tá? Coloquei aqui 3 disfunções em uma imagem só, porque o motivo é o mesmo, a glicação da pele. A glicação da pele vai trazer o aparecimento de ruga, flacidez e mancha, hipercromia. Como é que acontece? A glicose que vai ser produzida em excesso, ela vai se ligar tanto ao fibrinogênio quanto à nossa elastina. E aí vai fazer com que ele endureça. No que ele endurece, eles não conseguem se ligar a um rompimento. E aí, quando tem esse rompimento, a densidade da nossa pele, a nossa pele perde densidade. Então, ela acaba criando essa flacidez, ela acaba criando essa ruga. Quando ela perde densidade, nosso corpo, gente, ele trabalha muito um mecanismo compensatório. Se falta uma coisa, ele produz outra para compensar. O que é que acontece? Os melanócitos começam a produzir mais melanina para compensar essa perda de densidade. Então, a nossa mancha vai continuar frequente. Então, não adianta fazer despigmentação. Porque se você continuar com estresse, se continuar com ansiedade, você vai tentar despigmentar e ela vai pigmentar mais ainda, o que a gente chama de efeito rebote, tá? Alopécia. Todo mundo já ouviu alguém falando, né, que o cabelo tá caindo muito, que tá estressado, não sei o quê. Deixa eu ver um gole de água. Por quê? O cortisol, ele vai se ligar ao nosso folículo piloso, fazendo com que ele se enfraqueça e caia. Existem vários tipos de alopécia. Geralmente, a alopécia causada por estresse, por ansiedade, é a alopécia areata, que vai ter mais ou menos esse formato. Por exemplo, quem tem mais alopecia por questões hereditárias começa a calvície nessa região aqui do meio, que a gente chama de coroa, ou então nessa entradinha. Quem tem alopecia areata, tipo assim, em qualquer lugar da cabeça, entendeu? Algumas pessoas também têm mania de ficar arrancando o cabelo e nem percebe, e aí quando vai ver aquela região tá todo sem cabelo, tá bom? Temos também a dermatite. Coloquei, gente, essas 3 imagens, porque
a gente às vezes não consegue identificar que é uma dermatite. Só que a dermatite é qualquer tipo de infecção que tenha na pele. Essa primeira, a pele fica com esse aspecto de mais ressecada e avermelhada. A do meio é a dermatite seborreica, que acontece principalmente no couro cabeludo, onde há um excesso de produção de sebo, consequentemente o excesso de caspa. E a daqui do canto, ela tem esse aspecto, aparece mais no corpo. E o que é que acontece? Quando a pessoa tem ansiedade, eu falei com vocês que o sistema imunológico baixa, não é? A dermatite é causada por um fungo. E aí, gente, como o nosso sistema imunológico está baixo, o fungo consegue invadir, proliferar e causar dermatite. Bom, gente, falei bem rapidinho de tudo que eu tinha para falar. Eram 4 folhas, mas consegui resumir rapidamente em 20 minutos, porque eu sei que o tempo já se prolongou. Mas eu coloquei essa frase aqui no final, que é: acredite mais em suas capacidades, pois é o único capaz de mudar o mundo da sua vida. Autor desconhecido. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar. E uma próxima oportunidade a gente faz uma palestra mais prolongada. Aí, perfeita. Deu tempo, tudo certo. Certinho. Isso é uma pergunta, não tem pergunta não, mas tem aqui o povo dando parabéns aqui, ó. Linda, maravilhosa. Ai, obrigado. Não aparece pra mim. Você tá com o chat aberto do YouTube, não? Ah, vi agora. Ótima, mãe. Vi agora. Pronto. Esse assunto que você abordou é de extrema importância, certo? Ansiedade e estresse, porque muitas vezes a pessoa está em casa, tipo, nesse momento de pandemia, né? A pessoa está em casa, não tem muita coisa o que fazer, daí acaba gritando, faz gestos que acabam movendo a musculatura da face por tipo, como é que eu posso dizer? É por expressão mesmo e acaba causando uma expressão. Por conta do movimento muscular A pessoa gesticula mais. Exato. Embaixo tá passando os comentários, tô botando pra você ver. Deixa eu ver. Oh, Deus. É muito amada essa menina, né? Só elogio aqui. Obrigada. Gente, eu falei Graças muito rápido, deu pra entender. Deu pra entender bastante, viu? Rapaz, que segurança pra apresentar essa mulher. Você falou você falou rápido, só que você tava falando tudo com a certeza, sem gaguejar, sem, tipo, não dizer aquilo que você estava falando. E é muito estranho você apresentar e você não vê ninguém, né? Tipo assim, você só fica se olhando, aí você fica, meu Deus, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando entendendo? Bom, gente, então é isso. Eu acho que tem aqui muitos profissionais da área de saúde, né, que tá assistindo. E é muito importante a gente perceber isso. Quem trabalha já com contato direto com o cliente, principalmente porque às vezes a gente quer tratar uma determinada coisa, por exemplo, o exterior, quando a gente fala de estética, sendo que o cliente precisa ser tratado interiormente primeiro, sabe? Por isso que a gente precisa trabalhar com a equipe multidisciplinar, em relação a ter um psicólogo, um médico, um dentista, justamente porque às vezes você quer corrigir determinada coisa na pessoa, só que ela não precisa necessariamente daquilo, não é necessariamente do seu serviço que ela precisa. Só que você não vai chegar à pessoa e falar, você não precisa de mim, você precisa de outra pessoa, não, né? Tem que ter um jeitinho para poder falar, você tem que conseguir identificar isso, né? Exatamente, perfeita a colocação. Então é isso, finalizamos aqui a nossa noite com a Milena Lima dando sua palestra maravilhosa sobre ansiedade e estética, certo? Essa associação. Deu para poder entender onde que vai estar alterando e como controlar um pouco, certo? Essa ansiedade para estar reduzindo os impactos em região de pele e região corporal como um todo. Então, obrigado, Mili. Lindos. Obrigada pelo convite, viu? Precisando, vocês sabem que pode contar comigo. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Obrigada.